Então vamos lá, aula de fundo imobiliário, a melhor aula de fundo imobiliário que você já viu na sua vida. Eu vou explicar para leigos e para espertos também, para quem não acompanhou nada nos últimos anos aí, para quem acompanhou tudo também. Bom que você pode enviar para o seu pessoal, para sua galera. Então vamos lá, é naquele padrão, né? Começamos aqui, fundos imobiliários. A gente chama ele só de FIIs, né? Fundos de investimento imobiliário, é o apelidinho dele aqui. O que você precisa saber sobre fundos imobiliários? A primeira coisa que você já sabe é que é o seguinte, ele é isento de imposto de renda nos ganhos de capital. Acho que isso aqui é o principal chamariz da coisa, né? Então, você vai investir em imóveis sem pagar tributo na hora de receber aluguel e etc. Acho que isso aqui já deixa assim, você fala, opa, antigamente, inclusive, sabe o que o pessoal fazia? Criava um fundo imobiliário exclusivo para eles, mas aí a Receita Federal acabou com a gracinha, colocou uma regra que tem que ter apenas 50 cotistas ali, né? Mais de 50 cotistas, hoje em dia deve ser ter mais. Mas qual que é a tese aqui de um fundo imobiliário e como é que ele existe hoje em dia para as pessoas, para quem que é, como é que você vai fazer o investimento e como é que funciona? Imagina o seguinte, lá atrás a gente tinha como principal recurso de aposentadoria no Brasil o investimento em imóveis. Era assim, você trabalhava ao longo dos anos, né? Quem tem mais de 60 aí sabe disso. Você trabalhava ao longo dos anos, juntava um dinheirinho, comprava uma casa, uma casinha, ou construía uma casa no seu lote mesmo, construía uma casa na frente do seu lote, né? Construía uma casa no fundo, no quintal, e você alugava aquela casa ali para complementar a sua aposentadoria. Isso foi por muitos anos a principal fonte de renda da população mais velha. Só que esse modelo, quando você tinha uma carteira de imóveis muito grande, ele dava um determinado trabalho, porque você tinha que conversar com a imobiliária que acabava comendo uma parte gigantesca dessa renda. Você tinha um desgaste ali para fazer ligação para todo mundo, para alugar, etc. Então, o pessoal começou a constituir empresas que compravam imóveis e não mais uma casinha no fundo do quintal. Construía muitas vezes um prédio inteiro e alugava. Não um prédio residencial, pode ser um prédio de lojas também, pode ser um prédio, um shopping no caso, pode ser um prédio de lajes corporativas, né? Aqueles prédios espelhados que tem no centro de todas as grandes capitais brasileiras. O pessoal começou a constituir esses condomínios fechados de imóveis. Não levou muito tempo para alguém perceber que aquilo era mais eficiente do ponto de vista de gestão se você colocasse mais imóveis dentro da carteira. Por quê? Porque em vez de eu ter que pagar toda a equipe de administração que vai administrar aqueles imóveis, eu podia pagar um profissional e eu podia colocar os imóveis dos meus amigos também dentro desse fundo imobiliário e assim a gente dividia o lucro daqueles imóveis ali. Cada um fica com a participação correspondente à quantidade de imóveis que colocou ou ao dinheiro que colocou dentro do negócio. Disso começaram a surgir os fundos. Ué, se a gente já faz isso, por que a gente não faz um para desenvolver esses imóveis, né? Em vez da gente simplesmente pegar o imóvel já pronto, a gente coloca o dinheiro, constrói os imóveis, depois a gente fica com o aluguel. E foi criando até que a legislação acompanhou também, estruturando o que a gente chama hoje de fundos imobiliários. Então, quando você fala de um fundo imobiliário, nada mais é que um CNPJ. Então, negócio, você vai constituir um CNPJ, esse CNPJ, ele vai adquirir imóveis. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é uma captação, né? Então, vamos fazer uma captação aqui, ou adquirir os imóveis e fazer a captação depois, tanto faz, tá? Então, vamos fazer uma captação de dinheiro no mercado. Com esse dinheiro do mercado, a gente vai ou comprar os imóveis, ou, na verdade, a gente comprou os imóveis antes, e agora, com a captação do mercado, a gente vai permitir que você se torne dono. Se você compra uma cota, né? Você tem um pedacinho lá, então você vai pagar R$100, por exemplo. Ah, mas com R$100 já investe em imóveis? Com menos, com R$10 você investe. Tô colocando 100 aqui para ficar assim. Então a gente vai ter, se você vai comprar uma cota por R$100 e cada vez que essa cota pagar o dividendo, por exemplo, ela vai pagar lá R$1 por cota. Você vai receber esse R$1. Ou seja, se você compra 100 cotas, você recebe R$100. Se você compra 1 milhão de cotas, recebe R$1 milhão. E basicamente assim. Então depois que ele faz essa rodada, né, o IPO do fundo imobiliário, ele vai ter ali agora vários cotistas daquilo e você tem um patrimônio imobiliário. O legal é que ele tenha vários imóveis. Tem fundo imobiliário que controla um único imóvel? Cara, tem, mas é ruim, porque se esse imóvel fica desalugado, ou se ele está passando por algum tipo de reforma, ou se ele está num lugar, por exemplo, que alagou, imagina, depois ninguém quer alugar aquele imóvel, então fica ruim. Então eles controlam muitas vezes, ou dezenas de shoppings, ou dezenas de imóveis ali, né? Normalmente, um fundo imobiliário legal vai ter de 10 até 100 imóveis, tá? Tem muito galpão de logística. Tem também galpão de logística. Esses aqui a gente está falando de fundo imobiliário de tijolo. Já te explica a diferença do fundo imobiliário de papel para o fundo imobiliário de tijolo. Então, de 10 a 100 imóveis aqui. Olha o que acontece aqui agora. Então, olha o quanto ficou bacana, porque assim, você agora, antes você ia comprar um imóvel, você ia pegar R$200 mil, R$300 mil e imobilizar num imóvel que tem um inquilino só. Se desalugou o imóvel, você fica sem receber, tem que pagar condomínio, etc. Agora, com R$100 você diversificou em 10 a 100 imóveis ali que estão alugados para diferentes inquilinos. Um prédio todo que está alugado, por exemplo, para 300 inquilinos diferentes. Aí tem outro prédio em outro endereço está alugado mais para 300 inquilinos diferentes. Você pulverizou o seu risco, diminuiu o custo da administração, porque a mesma
mesma equipe de administração administra todos esses imóveis. E o que você vai pagar para ter essa estrutura aqui? Você vai pagar, se for um fundo bem administrado, você vai pagar uma taxa de administração anual que sai direto do fundo mesmo, tá? Não é você que vai pagar. Você vai pagar ali em torno de 2% do patrimônio gerido para eles aqui ao ano, tá? Só que você tem lá uma rentabilidade, por exemplo, né? Um fundo imobiliário vai ter uma rentabilidade em torno de 8% ao ano, já descontado isso aqui. Então isso aqui nem conta, você ganha 8% ao ano líquido. Ou seja, você tem a valorização dos imóveis mais esse 8% de renda líquido. Por isso que tanta gente gosta. Você vai investir 100 mil reais, você ganha 8 mil, né, por ano ali. Bem diferente do tal 0,5 ao mês, que é o que normalmente você vai conseguir ter no aluguel, né? Você vai pegar aí, por exemplo, você tem uma casa de aluguel, você pega o valor que você pagou nela, 200 mil, e multiplica por 0,5, que no caso vai dar um valor muito menor. Você vai ter ali 6%, né? Ainda vai ter todos os custos. Você tem que pagar imposto de renda, você tem que pagar tudo isso ali, você tem que fazer uma administração, você tem que ter desgaste com a imobiliária, você tem que ter todos esses desgastes. Isso aqui fez com que a classe de fundos imobiliários fosse uma das principais classes de ativos do Brasil atualmente. Hoje em dia é muito difícil você encontrar um investidor que passou dos 40 anos de idade que não gosta de fundos imobiliários ou que não tem na carteira, isento de imposto de renda, etc. Então, Raul, se eu tenho um imóvel, eu tenho que pagar IR. Se eu tenho 100, eu não tenho que pagar nada. Exatamente. A legislação brasileira, ela foi feita para isso, né? Então, você acaba tendo isso aqui. Faz a captação, gerencia a carteira de imóveis. Tem diferentes tipos de fundos imobiliários, eu vou tentar entrar em alguns deles aqui. Eu posso conversar com vocês depois sobre as características que você vai procurar, né, nos fundos imobiliários, eu vou falar sobre isso agorinha, mas eu quero começar aqui falando sobre que tipos você vai ter e quais tipos eu acho mais legal de você fazer o investimento. Então, olha só, quando a gente vem aqui, quais tipos a gente vai ter? A gente diz que o principal tipo melhor para você investir é tijolo. Por quê? Tem fundo imobiliário de papel também. O fundo imobiliário de papel, ele não tem imóveis na carteira. Isso aqui é uma coisa que muita gente acaba fazendo merda. Por quê? Porque ele normalmente paga 1,2% por mês ali de renda. É sério. Chega a pagar 15%, 16% ao ano de renda, o cara fica ganancioso. Mas isso aqui, ó, eles se aproveitaram dessa legislação que foi feita para imóveis, né? Que é uma área que o governo quer incentivar desenvolvimento de casa, desenvolvimento de lajes comerciais. Eles se aproveitaram disso aqui e criaram FIs, mas que não tem imóveis. Ele simplesmente empresta para empresas do ramo imobiliário, aproveitando da legislação. Então eles pegam ali e emprestam dinheiro para construtoras, para empreiteiras, para que essas empresas construam imóveis ali. E aí eles pagam a rentabilidade disso. Só que é o mesmo risco? Pô, não, né? Uma coisa é o risco de crédito, de eu emprestar dinheiro para determinadas empresas. Outra coisa é, se a empresa tiver qualquer problema, eu tenho um prédio que vai ser vendido e vai ser dividido entre os cotistas. Então não é a mesma coisa. Então, o fundo de papel, então, é como se fosse uma LCI, LCA é renda ali. fixa, só que disfarçada de renda variável. Renda fixa perigosa, disfarçada de renda variável. Não é que renda fixa perigosa é ruim. CRI, CRA, debênture, incentivado, etc. São bons investimentos, mas quando você compra sabendo o que está fazendo. Não é que o FII de papel é ruim. Ele vai lá, em vez de você emprestar dinheiro para um só via CRI, você empresta dinheiro para 20 credores. Só que muitas vezes a análise de risco do gestor não é bem feita, aquele processo acaba não sendo tão legal e aí isso prejudica demais. O investidor já foi muito machucado no Brasil, o investidor de fundo de papel, tá? E a gente sempre falou aqui a mesma coisa, eu prefiro de tijolo. Aí dentro dessa estrutura de tijolo, você vai ter fundo imobiliário de logística, não é que é tudo igual, tá? Logística, você vai ter fundo imobiliário de hospital, que eu não recomendo, acho meio ruim. Por quê? Porque o hospital você não pode desalugar para ele fácil, né? É difícil tirar um hospital de um endereço. A legislação é impeditiva, porque é um hospital, tem pacientes internados, etc. Logística, então, tem hospital, tem fundo imobiliário de shopping, que porra, shopping é bom, hein? Então, shopping aqui, eu não gosto de palavra estrangeira, não sei porque que não chama isso de outro nome. Lojão. Então, o shopping aqui é muito bom também, logística, shopping. Aí você tem também de laje corporativa, né? O tal da laje. Laje corporativa são aqueles prédios espelhados, bonitão que eu falei. Aqui nesses caminhos aqui, ó, você vai ter a melhor segurança e a melhor rentabilidade. Por quê? Não é o que paga mais, mas é o que paga mais constante, é aqueles legal. Não recomendo tanto esses de living, tá? Pra você viver e tal, isso aí eu não recomendo tanto, que aluga a casa para as pessoas viverem, recomendo mais. Esses de shopping, né, laje corporativa e tal, hospital também não recomendo tanto. Esses três aqui, você tem o filezinho, né? São as coisas mais estáveis e onde você vai conseguir ter um melhor retorno. Você não recomenda mais pela vacância
dos Não, inquilinos? é porque, cara, os outros tipos, você vai ter híbridos, vai ter papel, vai dar mais trabalho pro investidor que tá começando. Tem coisa boa, mas às vezes não é tão legal. Dentro desses três aqui, o que você vai correr também? Você vai correr, isso aqui, ó, agora eu vou anotar o que você vai correr. Você vai correr de monoinquilino, correr, vou anotar aqui, ó. Você vai correr, evitar, tá? Se você souber o que tá fazendo, dá pra investir em cemitério, dá pra investir em tudo. Mas se você não souber o que tá fazendo, você vai correr. Pode correr do cemitério, correr do cemitério é bom, né? Não tem bons no Brasil, lá fora tem. No exterior até você consegue encontrar. Pode correr de cemitério, pode correr de monoinquilino, que ou seja, só tem alguém alugando, ou monoativo. Mono, de modo geral. Ou ativo ou inquilino, né? Ou uma única pessoa que aluga, por exemplo, é só a Petrobras aluga o prédio inteiro. Aí a receita tá ótima, tá pagando 1% ao mês lá, aí todo mundo vai. Só que na hora que desaluga também, sei lá quanto tempo pra alugar de novo, porque pode ser imóvel que tem características específicas e tal. Vai evitar monoinquilino, monoativo e cemitério. Vai evitar baixa liquidez. O que é isso, né? Você vai olhar o volume negociado, é quanto que negociou daquele ativo por dia. Se tiver menos de 300 mil reais de negociação, não entra. Por quê? Se tiver menos de 300 mil reais de negociação ali, no book, né, no dia, vocês sabem olhar isso aí já, não é possível, né? Se tiver menos de 300 mil de liquidez ali no dia, você vai ter um problema, não sabe nada, né? Aí depois eu explico. Vai ter um problema, porque na hora que você quiser sair dele, você entrou, por exemplo, com 50 mil, 30 mil, aí você quer sair, aí você vai ficar preso, vai ter que vender em vários dias espaçados. O legal é ter liquidez, né? Quando você tem fundo imobiliário, ações, etc., você procura por ativos que você pode vender ou comprar na hora que quiser. Isso que a gente chama de liquidez, tá? Liquidez é, cara, o quão fácil é vender alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um iPhone, ele é relativamente líquido, né? É fácil vender um iPhone por determinado preço. Se eu tenho um Xiaomi, é um pouco menos líquido. Mesma relação que você tem aí com celulares ou com qualquer tipo de produto. Um carro baratinho é mais líquido que uma Ferrari, não é isso? Porque tem mais gente querendo comprar. Você vai também correr de alavancagem financeira, tá? Alavancagem financeira é dívida. A alavancagem acima de 15%, ó, vou aproveitar esse 1% aqui. Então, acima de 15%, 15% ou mais de alavancagem é o quê? Nabo. Não compensa. Por quê? Eu tô querendo investir numa coisa, tem baixo endividamento, tô querendo investir num ativo seguro. Se eu vou investir num ativo que tem esse problema todo, é ruim. Foca em fundo que tem mais de 10 ativos e etc. O que você tem que prestar atenção também? Se a vacância é maior que 5% ali. Se a vacância for maior que 5%, significa que tem muito imóvel que está desalugado. Pode ser que a carteira de imóvel não é tão produtiva. Raul, tem algum lugar onde eu encontro essas informações facilmente? Cara, eu sou um investidor começando, né? Não quero ter essa trabalheira toda. Você pode abrir aí, ó, o site da Analytica.UVP, ou pode abrir o Funds Explorer, mas aqui a gente tem mais organizado na Analytica, tá? Você vai vir aqui, ó, e vai procurar, pode escrever pode clicar em qualquer um deles aqui, ou pode ir no ranking de fundos imobiliários, né? Ranking de fundos imobiliários por critério. Aqui você tem o maior dividend yield, maior alta, maior valor patrimonial. Agora, pode ir aqui na maior liquidez, você tem também, mas maior valor patrimonial vai ser melhor, tá? Vem aqui, ó, maior valor patrimonial, que você vai pegar os maiores e dar uma olhada. E aí você vai ver esse selo de viabilidade. Aqui tem todos os dados espaçados, tá? Tem alavancagem, etc. Mas aqui a gente já fez para você direto aqui essa liquidez diária, o dividend yield como é que tá e o PVP. Então você já tem aqui se ele tá viável, se ele não tá viável para compra, tá? Mas tem todas as informações que eu falei. Tem vacância, tem simulador de rentabilidade, etc. Esse daqui já é de papel, já não gosto tanto. Então vamos olhar o HGLG, que é mais de tijolo, tá? Para vocês verem aqui. Apesar daquele ter colocado como viável, lembra que ele é mais arriscado que é papel. Esse aqui não, já é um fundo de investimento mais tradicional, ó. 28 ativos, você já vê aqui. Vacância em 2,91%. Cara, eu facilitei porque eu peguei todos os dados e coloquei aqui para vocês. E aqui você tem já a liquidez diária, né? Todos os números que eu falei lá, a alavancagem financeira, você vê como é que ela tá. E você consegue acompanhar também o histórico de cada um dessas informações aqui. Então isso aqui é facinho de você resolver. Raul, beleza, gostei, né? Não sou investidor ainda. Gostei, bacana aprender isso aqui. Entendi tudo que eu preciso fazer, né? Onde eu preciso analisar e tal. Mas eu queria me aprofundar no tema. Eu tenho realmente interesse em investir, tenho um dinheiro para investir, tô procurando renda. O que eu vou fazer? Você vai lá, ó, auvp.com.br. Você abre aqui, ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Nós somos a maior escola de formação de investidores do país, né? A gente formou mais de 50 mil investidores. Para além disso, a gente é a consultoria top 1 no ranking. Você tem aí nossas plataformas, tem diversas coisas, tudo a gente facilita para os alunos lá em sistema. Eu vou te ensinar a cuidar bem do seu próprio dinheiro, né? Então pode ir lá, pode clicar no link aqui embaixo. Você vai ter que preencher um questionário que é para eu te conhecer, entender o que você está buscando, para a gente te levar para o caminho que você precisa,
precisa, né? Por quê? Uma pessoa que tem 60 anos de idade, bom, deve ter uma carteira muito mais voltada para renda do que o moleque que tem 17. Isso a gente faz esse balanço lá dentro da UVP, né? A gente compreende isso, entende as suas necessidades e adapta a trilha, o conteúdo para essas necessidades. Sou eu mesmo que vou dar as aulas lá para você, cara, muito mais bem didático que isso, tudo em frente ao computador aqui, com a ferramenta pronta, né, para você poder dar uma olhada. A gente conversa bastante sobre isso, então vocês vão gostar e com acesso às nossas plataformas também. Espero que vocês tenham gostado da aula. Manda para um amigo que precisa dessa aula aqui. Se inscreve no canal se você gostou e lembra do seguinte, se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente tem a garantia de 100%. Cara, é impressionante. Isso aqui, ó, eu pego seu dinheiro 100% e te devolvo, tá? Ah, entrei na UVP, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode consultar a gente aí em qualquer lugar, Jus Brasil, reclama aqui. Nunca tivemos nenhum tipo de problema com isso, porque é exatamente essa garantia irrestrita da nossa plataforma. Então, beijão para vocês, vejo vocês lá nas aulas.